Peugeot 1.6 manual, será que vale a pena? Vem comigo! Salve, salve meus amigos, tudo bem? Bem-vindo aqui na GT Car School, sou Gabriel Teixeira e hoje eu vim apresentar para vocês uma boa opção de compra, Peugeot 208 manual. Comentar então aqui um pouco para vocês os pontos positivos, negativos, custo de manutenção, revisão e será que ele é para você? Bom, porque hoje já até falar que vai ser bem interessante. Primeiramente, a gente estava falando aqui da versão Like Essential, que na verdade é uma mais básica ainda que a Like, é vendida apenas pela internet. É o carro de entrada da marca. Motor 1.6, câmbio manual. Vale lembrar que esse carro é 2021 e atualmente 2022, versão manual não é mais oferecida. Esse carro você vai achar no mercado aí de usados a partir de 67 mil você já consegue comprar um carro desse. Vale lembrar que agora nós temos o mais básico, que é a versão 1.0, que é bem interessante. 1.0 utiliza o motor Firefly da Fiat. Ah, Gabriel, mas como assim utiliza o motor da Fiat? Pois é, foi criado o grupo Stellantis, que acabou juntando o grupo da Fiat juntamente com o grupo da Peugeot. Então PSA com a FCA acabou juntando as duas e acabou criando aqui a Stellantis. Também agora nós temos a partir do 1.0 a versão 1.6, porém a 1.6 é apenas automática. Na 1.0 você vai estar pagando em torno aí de uns 77 mil, já na 1.6 automática você vai estar pagando a partir de 88 mil. Temos uma dianteira muito bonita onde aqui vem Incito 208 também, o leão aqui do símbolo da marca. E a grade infelizmente não tem mais aqueles cromados que tinha antes, as versões mais caras. Mas mesmo assim acaba sendo ainda um visual bem interessante. Infelizmente não temos o DRL aqui do dente de leão, que deixa a lanterna aqui, na verdade, o farol muito mais sofisticado e bonito. Mesmo assim acaba sendo o carro, ainda continua sendo um carro muito bonito. Eu gosto bastante do contraste do preto com a cor do para-choques também. Temos uma saia aqui bem baixa, que dá um design bem legal para o carro. Gosto muito, ele tem bastantes vincos, né, deixa esse design bem sofisticado. Quando nós falamos aqui da parte dos pneus, temos discos ventilados na frente, com pneus 9560 R15. Na traseira a gente já utiliza tambor, piscas integrados aqui nos retrovisores. E aqui temos as maçanetas pintadas a cor do veículo. A gente pode perceber que os vincos vão de fora a fora. Aqui em cima nós temos também a antena de teto e uma antena convencional, né, aquela do estilo barbatana. Legal esse detalhe que eles colocaram aqui também na parte traseira. A gente pode perceber que o carro realmente é todo pensado e focado no design. Bom, para a gente abrir aqui então a tampa do porta-malas, a gente aperta um botão e aqui nós temos acesso ao porta-malas. Normalmente aqui não é, ele tem uma fixação aqui, né, não é desse jeito, porém nesse carro infelizmente está quebrado. Nós temos aqui acesso então ao porta-malas de 265 litros, parece até maior, mas realmente essa é a litragem dele. Se você rebater o banco você consegue 311 litros, se rebater o encosto. Já na parte de baixo nós temos um step do tipo temporário, né, então é o que praticamente todas as montadoras estão utilizando. Apesar de não ser um dos maiores porta-malas da categoria, né, um dos maiores em si, ele é muito bem acabado, a gente percebe que ele é todo flanelado, e isso acaba sendo algo interessante. Gosto bastante da tampa também, ela tem um local para você poder pegar aqui e abaixar. Ela é uma tampa relativamente leve, você não precisa bater muito forte para que ela acabe fechando, também não pode ser tão leve, né? Você bate aqui, ela fecha relativamente fácil. Gosto muito da traseira dessa linha que nós temos aqui das lanternas. As lanternas são relativamente pequenas e invadem a lateral, porém essa parte preta aqui contornando acaba deixando um design muito bacana. Então o que temos aqui debaixo do capô? Primeiramente não temos manta acústica. Realmente algo que poderia ter, mas infelizmente não é o que ocorre aqui. Aqui temos o tradicional motor 1.6 de origem Peugeot. Esse motor aqui que ele rende 118 cavalos na gasolina, 116 no etanol e isso a 5.750 RPMs. Ele tem um torque também de 15,47 kgfm a 4.000 RPMs. É um motor flex, super tradicional, utilizado já pela Peugeot há muitos anos e nesse caso ele é acoplado com câmbio manual de 5 velocidades. Ele é um motor relativamente moderno. Ele tem duplo comando no cabeçote, porém ele é variável apenas na admissão. Vamos ver então como é o acabamento das portas traseiras.
Bom, o acabamento dele aqui é simples, porém ele é bonito, não temos partes que seriam emborrachadas, porém é bacaninha. Aqui nós temos o alto-falante aqui, diferença de cores, de texturas, não encontramos também rebarbas aparentes, o que demonstra realmente uma boa qualidade aqui da porta traseira. Na porta dianteira aqui também, nós mantemos o mesmo padrão, também não temos partes macias ao toque, apenas essa parte aqui, como se fosse um tecido, realmente onde você apoia o braço. Porta-objetos aqui, também o alto-falante na parte de baixo. Legal esse acabamento aqui, que ele continua com o acabamento do painel, que ele imita na verdade como se fosse fibra de carbono. Essa foi a ideia deles, que realmente fica bem interessante. Quando a porta está fechada, como eu mostrei para vocês, se torna uma coisa só. Então o acabamento a gente percebe que na parte dianteira ele é mais refinado do que na traseira. Essa diferença de contraste é bem interessante. 4 vidros elétricos nas 4 portas, você travar para a criança não abrir. E aqui os retrovisores elétricos, e você coloca para qual lado você quer movimentar. Bom pessoal, o espaço interno aqui então do carro, como que é? Bom, não é bom. O espaço interno aqui do carro realmente ele é apertado. Para a cabeça aqui a gente já consegue perceber que encosta a cabeça aqui. E também o banco está regulado para mim, tem 1,80 m e realmente fica difícil, tem que deixar a perna aberta. Então realmente para a questão de espaço interno esse carro não é bom. Tem outros carros como o Onix, Yaris, HB20, todos eles têm um espaço interno muito melhor do que o próprio Peugeot. Então, afinal nem tudo é perfeito, acaba privilegiando muito a questão de design, conforto, acabamento, e acaba deixando um pouco a desejar a questão do espaço. Não temos alça de teto nessa versão aqui, né? Não temos também porta-revistas em nenhuma parte dos bancos, porém os bancos são bem confortáveis. O banco aqui tem uma boa espuma, realmente é interessante. Encosto de cabeça aqui para os 3 ocupantes, cinto de segurança também para os 3. Legal que o cinto de segurança também ele vem do banco, não é alguns como, por exemplo, antigamente o Etios que vinha da coluna, e realmente isso era algo muito ruim. O túnel central do carro realmente ele é bem alto. Quem vai aqui no meio vai acabar sentindo bastante. O banco ele tem um recorte que ajuda bastante, principalmente aqui quem vai no centro ele acaba compensando um pouco, então talvez a pessoa fique um pouco mais exposta. Mas aqui eu indico apenas para 4 adultos no máximo, né? Então, e olha lá, o adulto, se ele tiver mais de 1,80 m, ele vai ter dificuldades em relação à cabeça principalmente. Pessoal, avaliando a parte então aqui interna, as regulagens pro volante, nós temos regulagem de altura e também temos de profundidade. Isso é muito bacana porque nem todos os carros dessa categoria tem. E também ele não despenca, ele mantém aqui ficando na parte central, e isso é bacana porque você consegue fazer qualquer regulagem para você realmente ter uma ótima posição de dirigir, o que é muito elogiado nesse carro. Também temos aqui regulagem de altura do banco e também nós temos regulagem do encosto, que é muito comum, na verdade, em todos os carros, bem como a distância aqui do banco. Vale lembrar que todos eles são manuais, porém existe e aí você consegue achar a posição ideal para você dirigir. Também ajuda muito a questão do volante, né? Como ele tem as extremidades achatadas, fica uma posição mais interessante ainda, uma sensação de dirigir mais bacana ainda. O espaço interno aqui dianteiro ele é bom, para a cabeça aqui realmente não chegar a bater. Esse esquema do cockpit acaba deixando o carro muito mais charmoso, porém aqui, como a gente tem o console central que invade um pouco aqui, ele acaba ficando, às vezes ligeiramente apertado, mas você acaba ficando certinho. Tem gente que tem aquela sensação claustrofóbica, pode acabar se incomodando um pouco. Mas às vezes você é tranquilo, como o carro também tem bastante regulagem, você se sente bem abraçado, né, realmente. Então, essa sensação de realmente como se o carro estivesse te vestindo é bem interessante. E nesse segmento, realmente, onde o carro que traz essa característica aqui é o Peugeot 208 aqui, que realmente ele foca bastante nesse estilo, na verdade, nessa forma aí de se produzir carro. Parte interna aqui, o que temos no Peugeot 208? Temos um volante bonito, eu gosto bastante desse sistema que ele é achatado nas extremidades. Não tem um cromado como existe nas versões automáticas, por exemplo, mais sofisticadas, que também é cromado aqui, enfim. Essa versão é mais básica. Gosto bastante desse sistema do e-cockpit que eles chamam, então que na verdade como se abraçasse aqui o motorista. Não temos os botões aqui embaixo, eles não têm função, né? Nessa versão mais básica, o piloto automático fica nessa alavanca, e essa outra alavanca aqui é para as questões da seta, da lanterna, enfim. Eu particularmente acho que fica numa posição meio ruim aqui o piloto automático. Ele não é adaptativo, é um piloto automático convencional. Bom, para ligar o carro aqui a gente vira na chave
e aí ele acende tanto o painel quanto aqui também as boas-vindas do nosso pequeno rádio. Ele é um painel simples, ele tem algumas opções aqui do computador de bordo, mas muito simples mesmo. Praticamente aqui a gente tem o velocímetro de um lado e o conta-giros do outro. Temos opções aqui de consumo, por exemplo, quanto que o carro ainda pode rodar até precisar reabastecer, enfim, essas informações bem básicas. Temos uma telinha aqui de apenas 5 polegadas. Vale lembrar que esse daqui é o Like Essential, o Like mais básico, né, de todos. Se você pegar apenas a versão Like, já vem com a multimídia, já vem melhorzinho. Gosto bastante desses botões, é um estilo de teclado. Realmente esse carro é muito sofisticado em relação ao design. Que são praticamente as opções do ar-condicionado. Gosto bastante desse acabamento aqui que ele imita como se fosse fibra de carbono. Principalmente que ele acompanha aqui o design da porta. Isso é bem legal. O acabamento ele é todo de plástico rígido, como é de se esperar também para essa categoria. Mas você percebe que é um acabamento bem montado, realmente muito legalzinho. Temos aqui acesso ao porta-luvas. Não é um porta-luvas tão amplo, porém cabe o básico. Tem uma divisão aqui para você colocar o óculos, que é bem interessante também. Nessa versão nós não temos recarregador por indução, então você acaba utilizando aqui como se fosse porta-objetos. O câmbio manual dele aqui, de 5 velocidades, e a ré engatada para trás. Temos uma tomada 12 volts aqui e porta-copos e um pequeno porta-objetos. Eu gosto bastante desse banco, eu achei ele relativamente confortável, a espuma dele é boa e é um banco também bem bonito, né? E ele abraça bem, você não fica numa posição ruim para as pernas, ele acaba praticamente apoiando totalmente aí as suas coxas. Algo que eu acho legal também aqui, temos o porta-sol, infelizmente aqui não temos, no para-sol nós não temos a luz. Porém nós temos um espelho do lado do motorista, bem como do lado do passageiro, no mesmo sistema também, um espelhinho tcharam, sem a luz. No teto temos apenas a luz aqui convencional que nós costumamos a ter em todos os carros. Bom, aqui nós temos a parte do som e aqui você consegue mexer no ar-condicionado nesse outro botão. Temos umas opções aqui bem básicas, você até consegue mexer no carro, umas configurações, mas é tudo muito simples. E apesar de ela ser simples, ela é touchscreen. Então você consegue apertar para você colocar aqui as opções que você deseja. E o botão aqui para você deixar ele em silêncio aqui o seu rádio. Mas é um cockpit que ele agrada bastante, ele abraça bem. A pessoa é um pouco apertada, acaba encostando a perna aqui e aqui, mas isso graças ao painel central. Não tem como, se quer um console bonito, acaba retirando um pouco do espaço. Mas acho que vale a pena, esse carro tem uma posição de dirigir extremamente boa e muito elogiada. Para questões de acabamento, nessa categoria aqui, eu acho que realmente esse carro não tem para ninguém, principalmente a questão de design também. Bom pessoal, a gente vai dar uma volta então aqui no nosso Peugeot 208 1.6 manual para ver como ele se comporta na cidade aqui, né? Fazer uma geralzona. Esse carro é bem confortável, o câmbio dele bem macio, muito bom para dirigir esse carro, né? Ele consegue absorver muito bem os impactos aqui. É interessante que esse motor 1.6, mesmo sendo aspirado, o carro consegue ter um comportamento agressivo, né? e adequado para a proposta. Bem interessante que você não sente falta de um motor turbo, por exemplo, né? Você consegue ter um carro realmente bem adequado, um motor com uma potência aqui bem adequada. A posição de dirigir é uma das coisas mais elogiadas desse carro. Esse sistema do e-cockpit que eu falei para vocês, bem interessante. O desenho do banco também é muito bom. Bem como a coluna de direção tem muita regulagem, altura, profundidade, então acaba isso sendo bem interessante. Você acaba achando uma posição de dirigir ideal para a sua forma de dirigir. É interessante também o desempenho do motor do carro em si, ele é progressivo, né? Ele entrega sem atrasos. O carro é muito agradável de conduzir, tanto em baixas quanto em altas, médias rotações aí. O bacana é que o comportamento que o carro tem, você consegue aí até os seus 2.500 giros, você consegue mudar de marcha. Isso faz com que o carro não se torne um carro que consuma tanto combustível assim e ao mesmo tempo ele entrega um desempenho muito bom, muito adequado aqui para a proposta dele. Eu gosto bastante também desse esquema do volante pequeno com o cluster lá na frente, isso te dá um ar assim de um carro mais esportivo, uma direção mais esportiva. Isso me agrada bastante.
E esse carro aqui, né, ele é o básico de todos. É o lá que depois desse Active tinha, porque agora não tem mais manual. E a diferença de peso entre eles é 44 quilos. Então um peso até, uma diferença bem considerável. Que já nada já reduz um pouco também o consumo do carro. Esse carro aqui, então, nessa versão ele tem quase 1.100 kg, né? Tem 1.095 kg. O engate aqui, o câmbio, ele tem um engate bem preciso, porém o curso acaba sendo meio longo, principalmente quando a gente diz da primeira, terceira e a quinta marcha. Você acaba manchando bastante aqui no câmbio para fazer as trocas, mas para mim não incomoda. A Fiat também é uma montadora que tem muito essa característica, então para mim é bem tranquilo, não acho um câmbio ruim. E acho que ele acaba se enquadrando muito bem, como o engate dele é macio e muito preciso. Isso é o que mais é interessante, né? Isso acaba dando um certo prazer em dirigir. Eu particularmente gosto bastante de carro manual, porque você consegue realmente ter mais controle do carro, das marchas, enfim, do desempenho dele como um todo. Bom, nas subidas aqui a gente consegue perceber que o carro não deixa a desejar. Ele não perde o fôlego, estamos aqui com o ar-condicionado ligado. Mesmo assim a gente percebe que ele tem uma resposta pronta aqui, né? Se acelera um pouco, rapidinho ele já responde. Algo também que é muito bom desse carro é aqui o pedal da embreagem. Ele é de acionamento muito leve, então você não sente cansaço no congestionamento, de ficar mudando de marcha, primeira, para, tal. Realmente ele é leve, o ponto também de saída dele é muito bom, evita que deixe morrer, assim se adapta, qualquer pessoa se adapta muito bem a ele. A direção do carro é muito leve e o carro esterça de forma muito leve e confortável também. A suspensão foi muito melhorada em relação à versão anterior, onde o carro realmente conseguiu ficar mais confortável ainda, consegue absorver as irregularidades do piso com muito mais tranquilidade. E ele não dá fim de curso mesmo quando você pega buracos mais profundos ou quando você também pega, em alguns casos, valeta que você passa em alta velocidade. Apesar de a manta acústica ali na frente a gente viu que ele não tem do motor, então o ruído externo talvez seja um pouco maior, mas aqui ele consegue até que isolar bem. O ruído interno aqui a gente não ouve tanto, principalmente do motor, o motor também não vibra muito, isso é algo que é bem interessante, né? Ele consegue... O carro em si consegue absorver bem as vibrações do motor, passando pouca coisa para cá. O legal também é que, apesar de ser um carro confortável, a suspensão dele não é uma suspensão molenga, ou seja, a carroceria não fica rolando muito. Eu já tive experiência com esse carro na terra, mas era com automático, e me surpreendia isso, que ele mantinha o conforto dele, ao mesmo tempo que ele não abaixava muito com peso. Estávamos em 5 pessoas e a gente andava tranquilamente. E o interessante é que ele tem uma boa estabilidade. Conseguiram deixar um carro confortável sem deixar uma suspensão molenga, o que é muito bom, principalmente aí na estrada. Comentando então um pouco de consumo, na cidade ele faz 11,5 na gasolina e 7,9 no etanol. Na estrada já é melhor, 13,1 na gasolina e 9,2 no etanol. Essa nota para ele acaba sendo nota C, né? Então, e o interessante é que esse carro permite reboque sem freio aí de até 500 kg. Muitos carros dessa categoria, na verdade a maioria, não permite. E esse carro faz um 0 a 100 aí em torno de 10,8 segundos, o que realmente é muito bom também. Esse carro aqui, como ele tem perfis, o pneu ele tem um perfil alto, provavelmente isso ajuda bastante a absorver também questões aí das irregularidades. A questão do freio, esse carro tem freio a disco na frente e na traseira ele utiliza tambor. Porém, isso faz, mesmo assim, ele tem uma frenagem bem coerente para ele não fica um carro ruim de frenagem, o desempenho dele acaba ficando bem coerente. A gente não sente realmente a necessidade de se ter um freio a disco traseiro. Estamos dando uma acelerada aqui para mudar de faixa, a gente percebe que vai super tranquilo, o carro responde muito bem. Para essa categoria, do meu ponto de vista, é um dos carros mais prazerosos para se dirigir aqui dos carros compactos manuais. Bom, pessoal, a gente vai então fazer aquela subidinha que a gente costuma fazer sempre, para ver como o carro se comporta, se realmente ele vai subir bem. Então, normalmente a gente sobe em terceira, em segunda, estamos aqui em terceira. Vamos dar seta, reduzir aqui para a segunda e ver como ele vai subir. Bom,
A gente vem aqui e acelera então, pé embaixo, ar-condicionado ligado, 26 km, 32, 35, 38, 42. Olha, o carro está conseguindo subir muito bem e o mais interessante é que não ficando chacoalhando todo aqui. É um carro que já está com 23 mil quilômetros e praticamente a gente não ouve grilos no painel. Isso demonstra que realmente o carro é bem acabado e essa subida toda de paralelepípedo é o local onde eu passo que eu consigo detectar, por exemplo, que o carro não está, que o acabamento não é tão bom. Passamos por uma valeta também, onde o carro torce, porque a valeta é inclinada, é na diagonal e mesmo assim passa confortavelmente. O paralelepípedo aqui também, puxa, tá super tranquilo. Ele tá muito show, essa suspensão aqui realmente do carro conseguiu ter um equilíbrio perfeito entre conforto e estabilidade, muito bom. Bom pessoal, fazer aquela conclusão então dos pontos positivos, pontos negativos, custo de manutenção e revisão. Vamos lá, primeiramente custo de revisão, se você levar esse carro na concessionária até seus 60 mil, você vai gastar em torno aí de 5 mil reais. Bom, não é um preço muito barato, porém ele está bem na média aí dos concorrentes. Questões de peças. Qual é o kit de peças, Gabriel? Lembra a gente? Bom, o nosso kit de peças seria parte de freio, então disco e pastilha dianteira, esse caso aqui ele é tão bonito, a gente não considera. Parte dos amortecedores, dianteiro e traseiro também. Parte de velas, cabo de velas. Questões ali também voltado para correia dentada, né? Então esse nosso kit básico de peças, e também embreagem, afinal esse carro é um carro manual. Bom, esse kit de peças para esse carro está em torno de R$ 3.600. Na verdade, a gente acha em torno de 3.100 já consegue bem interessante de marcas boas. Vale lembrar que esse preço são de marcas de boa qualidade, porém fora de concessionária. A Peugeot tem trabalhado muito nesse pós-venda e ela sempre comenta muito disso daí, melhorar um pouco essa imagem, porque realmente quando ela veio para o Brasil, ela foi muito taxada de peças caras e realmente um carro muito frágil. Atualmente o projeto já é muito mais robusto, muito mais consolidado e o preço das peças também já está bem mais coerente, bem mais equivalente aí com o que a gente tem no mercado. Legal, Gabriel, mas quais os pontos positivos então desse carro? Primeiramente o design, a gente pode perceber, é um carro muito bonito, muito pensado no design e muito harmonioso, né? Realmente esse carro aqui é muito estiloso, no meu ponto de vista, dessa categoria mais bonito que tem. Outro ponto positivo que as pessoas elogiam bastante é a questão do conforto. O acerto da suspensão para esse carro foi muito melhor do que da versão anterior. Realmente eles conseguiram deixar o carro mais confortável, onde ele absorve bastante questões da irregularidade do piso e também você não sente, mesmo passando em buraco em lombadas um pouco mais rápido, você não sente o fim de curso. Então realmente foi muito melhorado isso e é um ponto realmente bem interessante. Outro ponto muito positivo é a questão do acabamento. Esse carro tem um painel muito bonito, muito bem desenhado, pensado nos detalhes e o material também é de boa qualidade. E o mais interessante é eles colocaram uma parte que imita a fibra de carbono. Isso realmente dá uma realçada que deixou bem bacana. Ou seja, esse carro aqui praticamente a parte positiva é a questão visual e também a questão de conforto. Já a parte negativa, afinal nem tudo é perfeito. Porta-malas, temos um porta-malas pequeno, apesar de ele ser um hatch, né? Pô, normalmente os compactos já são menores, mas também esse carro aqui é pequeno. Questão do espaço interno traseiro, realmente vai apertado, principalmente se você é muito alto ou vai 3 adultos ali, você vai sentir uma dificuldade. É um outro ponto também que as pessoas acabam criticando bastante. Outro ponto também que as pessoas acabam reclamando um pouco é a questão do consumo desse carro na cidade. Na estrada nem tanto, mas na cidade realmente é um pouco exagerado o consumo, não é absurdo também, mas é algo que os donos acabam reclamando um pouco. É um motor aspirado, porém é um motor mais antigo. Não é um motor de pouca tecnologia, é um motor moderno, né? Mas ele acaba se dando muito bem aí na estrada, na cidade, talvez pelas boas arrancadas, pelo bom desempenho, o consumo acaba não sendo tão bom quanto as pessoas desejariam, na verdade. Mas afinal, Gabriel, para quem indica? Será que esse carro é feito para você? Bom, eu indico esse carro aqui para quem? Primeiramente para jovens, pessoas que privilegiam bastante o design, pessoas solteiras e, se for casado, pessoas que tenham no máximo um filho pequeno ali, por questão do porta-malas também. Então, para pessoas aí que não vão transportar muitas pessoas, é um carro que você vai usar até para o dia a dia tranquilo, fim de semana, e você privilegia bastante o design, mesmo que você não privilegia tanto espaço interno, tanto questão assim de porta-malas, esse carro indica fortemente para você. Ou seja, são pessoas solteiras aí que ligam bastante para ter um carro bacana de design, esse carro é fortemente indicado. Para famílias maiores aí, se você realmente tem filhos grandes
ou vai transportar bastante adulto, eu indico outros carros aí no mercado que a gente encontra que realmente vai te atender melhor. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça de se inscrever, dar aquele like que nos ajuda bastante. Também acompanha a gente nas redes sociais GT Car School, tanto no Instagram quanto no Facebook. Se você está procurando um carro usado para comprar e tem medo de comprar um carro problemático, entre em contato com a gente, gtcarschool@gmail.com. Certamente eu consegui ajudar você a não cair em ciladas e evitar comprar um carro problemático aí que só vai te dar dor de cabeça. Bom, pessoal, obrigado por ter ficado com a gente até a final. Valeu!